objetivo dessa lição que nós vamos estudar hoje? O objetivo dela é apresentar uma visão panorâmica do livro dos Salmos, ou seja, a gente vai conhecer todo o compilado do livro de Salmos, né? O conjunto de 5 livros, tal, a sua literatura, o seu nome, o significado, enfim, tudo isso estará sendo de forma explícita para nós, explicado nessa noite, de forma bem clara, para que a gente ganhe conhecimento. Segundo, mostrar a importância dos cânticos, né? É muito importante a gente saber o quão importante é os cânticos dentro de uma liturgia ou dentro da casa de Deus, na nossa vida também. Destacar alguns termos específicos dos salmos, né? Louvado seja Deus. Os textos de referência, eles estão baseados no livro de Salmo de número 42, né? Salmo de número 42 e Salmo também de número 44 e o Salmo de número 45. Todos os três são pelo primeiro versículo, 42:1, 44:1 e 45:1. 42:1 diz: como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 44:1 diz: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos. Salmo 45, verso 1: o meu coração ferve com palavras boas, fato de que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é a pena de um destro escritor. Isso é muito forte isso aqui, né? A gente tem que saber o que está falando, porque pode ser que nós estamos escrevendo algumas histórias, né? A minha língua é uma pena na mão de um destro escritor. A pena era o que se usava para se escrever, e ele está dizendo que a língua é como se fosse um material de escrita, né? Então isso já é importante demais para nós. Eu vou ler a introdução e você que está na sua casa nos acompanhe. Diz o seguinte: é provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em algum momento da sua vida, seja de angústia ou de alegria. A igreja tem se valido dos seus ensinamentos, portanto é necessário conhecê-lo, né? Então o que a lição aqui, a introdução da lição, ela já vai trazer para nós é que quem é que nunca recorreu ao livro de Salmos? Quem é que nunca buscou conhecimento no livro de Salmos? Ou quem é que nunca passou uma situação, seja ela tanto de tristeza e angústia, como também de alegria e felicidade, né? E nesse momento buscou conhecimento, buscou algum texto da Bíblia que se encaixou, né? Por exemplo, no momento de aperto, a gente usa sempre o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e também fortaleza. Então existem muitos textos de Salmos que a gente costuma usar para quê, pastor? Para que a gente venha trazer algo para dentro da nossa alma através do livro dos Salmos. A revista da escola dominical, ela tem 3 tópicos, né? Ela tem 3 tópicos: tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Em cada tópico desse existem 3 pontos importantes que a gente faz leitura e a gente vai aprendendo dentro desses pontos, né? No tópico 1, né, que tem por título a divisão do livro e seus autores. Título, divisão do livro e autores. São 3 coisas que vão ser apresentadas dentro desse tópico 1. A primeira é o título do livro, que é o livro de Salmo. Segundo, a divisão deste livro. Por que ele foi dividido, né, em 5 livros, por exemplo? Posso te explicar daqui a pouco a respeito disso, né? E o terceiro é os seus autores. Quem foi que escreveu os Salmos, né? Será que todos são de Davi? Será que foi Davi quem escreveu todos eles? Então é isso que você vai aprender nessa noite e vai enriquecer o seu conhecimento. Quer um conselho? Se eu fosse você na sua casa agora, eu pegaria lápis, caneta, papel, né, um caderno, e começava a anotar, principalmente você que gosta de pregar, para que você tenha conhecimento depois. Quando você for pregar no livro de Salmos, você vai ter argumentos para fazer uma boa introdução da sua mensagem. Isso é muito importante, você conhecer e saber, né, algumas coisas que você vai guardar, né, na sua memória e vai fazer uso depois, tá certo?
Compartilhe essa live, irmãos. Compartilhe essa live com alguém. Passe para alguém essa live. Com certeza Deus, Ele vai falar ao coração de alguém por intermédio desse estudo dessa noite. Neste tópico, analisaremos o título, a divisão e os prováveis autores do livro de Salmos. Primeiro nós vamos falar sobre o número 1, né? Sobre o título, número 1, o primeiro ponto que nós vamos falar sobre o título de Salmos, né? Por que leva o nome de Salmos? De onde surgiu? De onde deriva o nome Salmos, né? Então isso você vai achar escrito em Tehillim, né? O Tehillim, melhor dizendo, o Tehillim é no hebraico, né? Que também tem a ver com o nome de Salmos, né? O título, a palavra Tehillim no hebraico significa louvores, né? E por isso podemos traduzi-lo como o livro dos louvores. Então eu estou trazendo para você que a palavra Tehillim é uma palavra no hebraico, né? É o hebraico, significa louvores e traduz para salmos. Então salmos é um conjunto de louvores a Deus, é um conjunto de músicas a Deus, é um conjunto de músicas que às vezes são feitas em forma de oração, né? De oração a Deus. Então você já está aprendendo que salmos vem do hebraico Tehillim, e Tehillim significa louvores. Então você já entendeu aqui conosco na lição, que a lição está te ensinando que o livro de Salmos é um livro de louvores. Tehillim é o livro dos Salmos, ou seja, são o livro dos cânticos, né? Trata-se de composições metréticas, né? Do inário de Israel, ou seja, os salmos são músicas que o povo de Israel gostava de cantar nas suas festas e também quando subia para as festividades, nos chamados Cânticos dos Degraus, que você também vai encontrar aí dentro. Cântico dos Degraus, que era quando eles subiam para Jerusalém, aquela escadaria, eles subiam cantando, né, por alguns degraus, iam cantando, cada degrau eles cantavam alguns cânticos que estão dentro do livro de Salmo, né? E isso é muito importante. Deus abençoe a todos que estão entrando na nossa live, né? Louvado seja Deus. Então, conforme descreve Matthew Henry, embora cantar seja bem a voz da alegria, a intenção das canções é de uma latitude muito maior, auxiliar, primeiro, auxiliar a memória e expressar e incentivar todos os outros afetos, bem como alegria, né? No livro de Salmos encontramos a enunciação de diversos sentimentos: alegria e tristeza, desejo de intimidade e proteção do Senhor e exaltação dos seus feitos. Alegria e tristeza, desejo de intimidade, proteção e exaltação dos feitos de Deus. Ou seja, dentro do livro de Salmos, né, você vai encontrar muitos salmos que eles enunciam, eles mostram algumas coisas para nós. Em alguns salmos você vai encontrar tristeza, alguém que está triste, amargurado. Em alguns salmos você vai encontrar alguém que está muito alegre. Em alguns salmos você vai encontrar, né, o desejo de alguém de ter intimidade com Deus. E nos livros de salmos também você vai encontrar muitos salmos de exaltação pelos feitos de Deus. Então isso já é para você uma boa base para que você vai aprendendo da palavra de Deus. Este livro divinamente inspirado por Deus não se resume a uma canção. Os versículos de Tehillim, ou seja, de Salmos, ensinam, alertam e trazem à memória os feitos e o agir de Deus. Percebemos que o louvor genuíno deve fazer parte da vida do cristão. Por intermédio do louvor, exaltamos a Deus por sua soberania e seus feitos. Ou seja, o louvor é algo que a gente oferece a Deus. A gente exalta a Deus no louvor. A gente engrandece a Deus no louvor. A gente oferece a Deus exaltação pelos seus feitos. A gente mostra para Deus, né, com os nossos louvores, com a nossa canção, com a nossa adoração. E é por isso que o livro de Salmo termina assim: quem tem fôlego louve ao Senhor, porque em tudo devemos dar graças a Deus, porque isso é bom, né? Louvado seja Deus. Se observar a vida de Jó, Jó estava numa situação muito delicada, né? Perdeu tudo, mas no meio de tudo ele exalta a Deus, ele louva a Deus e diz: Deus deu, Deus tomou,
e bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele está exaltando a Deus no meio da aflição. Pense comigo, que situação de Jó, né? Tirar força do meio da luta para exaltar a um Deus Criador, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então você aprendeu aqui nesse primeiro tópico, né, que o livro de Salmos, ele vem derivado de uma palavra hebraica chamada Terrilim. Terrilim nos Salmos não é com R, é com H, né? Porque o H no hebraico tem som de R, né? E o Terrilim, né, no hebraico, ele vai para Salmos, que significa louvores, né? Então você já está enriquecendo o seu conhecimento. E você sabe que isso eram cânticos de Israel. Israel adorava o Senhor, e aí ele vai exaltar vários tipos de sentimento: alegria, tristeza, desejo de comunhão e também exaltação de Deus, né? A divisão do livro, ela é comum considerar a divisão do livro de Salmos em 5 livros, né? É comum considerar, porque ele é dividido em 5 livros. O primeiro vai de 1 a 42, né? Do 42 a 73, 73 a 90, 90 a 107 e 107 a 150. São as divisões do livro de Salmos. Isso foi dividido de uma forma, né, mas separar ele em partes, né? A maior parte está na sua primeira, né, na primeira fase dele, ou na primeira parte dele, que tem cerca de 41 salmos na primeira parte. Destaque interessante observação feita por Gerald, né, Wilson, sobre o livro começar com um salmo que exalta a relevância da meditação na palavra de Deus, e encerrar com uma exortação a todos para louvar ao Senhor. Isso aqui é muito forte, isso aqui, irmãos. Assim a vida deve ser vivida, pautada na palavra de Deus e para a glória de Deus. Olha que interessante isso aqui. Porque ele começa o salmo primeiro. O que diz no salmo primeiro? Bem-aventurado, né? Louvado seja o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Observe, então significa, é uma vida pautada na palavra. É um varão que se abstém de tudo aquilo que não serve e se pauta na palavra para viver com ela dia e noite. E aí ele vai criar uma vida pautada na palavra, né? Louvado seja Deus. É o salmo primeiro. E aí como é que se encerra a criação? De tudo, louvando a Deus. Salmo 150. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Ou seja, você começa alicerçando a tua vida e termina adorando. Que coisa forte. Olha que interessante, né? E aí como é que é o Evangelho de Cristo? Como é que é a aliança de Cristo? Vê se não tem uma percepção nisso tudo aí. Porque a percepção é o quê? É o Evangelho de Cristo que vem e se inicia através de quê? Da palavra. E como é que vai terminar na Nova Jerusalém? Todo mundo adorando, todo mundo exaltando, todo mundo glorificando a Deus. Isso é forte demais, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que acontece? O livro de Salmos, ele começa mostrando para nós, está aqui, tudo escrito aqui, né? Que ele começa com uma meditação na palavra de Deus, Salmo 1, e termina, né, convidando a todos, exortando a todos a adorar o Senhor. E isso se resume da seguinte maneira: assim deve ser a vida de nós todos os cristãos. Como é que deve ser? Uma vida pautada na palavra de Deus e para a glória de Deus, pautada na palavra, adorando ao Senhor. Então 2 coisas não podem faltar na minha vida e também na sua vida. Primeiro, fortalecer sua vida na palavra. Segundo, adorar a Deus, manter uma vida de adoração. Pastor, mas o momento está difícil. Adora no meio dele. Pastor, mas nós estamos vivendo uma crise. Não importa, se você tem uma vida pautada na palavra, vai adorando a Ele no meio da crise. Você não depende da crise para adorar. Aleluia, mas você depende de adorar para Deus mudar a crise. Pastor, eu dependo da crise para me adorar, eu preciso passar da crise para adorar? Não, você não precisa passar a crise para adorar, você pode adorar no meio da crise, e aí a sua adoração
Isso é forte, isso é terrível. E eu me lembro de 2 Crônicas, capítulo 20, né? 2 Crônicas, se eu não estou enganado, capítulo 20, a Bíblia diz que Moabe, né? O povo dos Moabitas, Amonitas, da montanha de Seir, vieram tudo contra Josafá. E quando Josafá pensou que ia dar de mão na batalha, né? Nas espadas, lança tudo para guerrear, Deus falou assim: chama todos os instrumentistas aí, prepare a banda de louvor, prepare, vocês vão descer me adorando, né? Pautado na palavra você já está. Josafá, eu te conheço, eu sei que você tem vida na palavra, então agora só adora. E mais o que, Deus? Deixa que eu faça o resto. Deus convidou Josafá para adorar, e enquanto Josafá com seu exército adorava, Deus estava batalhando por ele, e o nome do Senhor foi glorificado. Amém? Autores, quem são os autores? Então nós já aprendemos aqui hoje sobre o título do livro, a divisão do livro, e agora quem são os autores desse livro. É importante ressaltar que nem todo salmo é de autoria de Davi. Você não pode autorizar e passar para todo mundo que você conhece que todos os salmos são de Davi, porque não são. Não foi Davi que escreveu todos os salmos, não foi Davi que instituiu todos os salmos. Tem diversos autores dentro dos livros, e eu vou te mostrar pelo menos alguns deles aqui essa noite, né? Louvado seja Deus. Talvez possa ser mais conhecido e atribuído a ele o maior número de salmos. Para alguns 73, para alguns comentaristas, cerca de 73 salmos são direcionados a Davi, ou seja, ele escreve praticamente a maioria, né? Podemos dizer assim que a maioria dos salmos, ou a metade dos salmos, né? Porque é 150, então é quase a metade dos salmos, daria 75, mas ele tem 73 mais ou menos, então quase a metade dos salmos são de autoria de Davi, cerca de 73, né? É que seja comum denominar salmo de Davi, por isso que se denomina. Porém, há salmos cuja autoria é desconhecida. Primeiro, existem alguns salmos que são de autoria desconhecida, você não acha título por cima do salmo ali, você na sua Bíblia geralmente tem um título, e em cima daquele título, ou abaixo daquele título, está escrito Salmo de Davi, Salmo de Asaf, Salmo de Coré, Salmo de Salomão, Salmo de Emã, Salmo de Etã, né? Ou Salmo dos filhos de Corá, né? Então geralmente você encontra, e tem alguns salmos você não vai encontrar se é Salmo de Davi, ou dos filhos de Corá, ou de Emã, ou de Etã, ou de Salomão. Alguns estarão sem nomes porque não se sabe ao certo de quem ou quem foi o autor desse salmo, né? Porém, há salmos cuja autoria é desconhecida ou sem consenso entre os estudiosos. 50 salmos segundo a Bíblia da escola bíblica, né? Da escola bíblica, como os salmos 1, 2, 10, dentre outros. Outros autores são Moisés, não é só Davi. Moisés, né? Louvado seja Deus. Moisés, Salomão, Asaf, Emã, Etã e os filhos de Corá. Ou seja, existe pelo menos 6 pessoas, né? Pelo menos 6 pessoas escreveram também outros salmos além de Davi. Se a gente contar com Davi, são 7 pessoas, fora os salmos desconhecidos. Tá certo? Louvado seja Deus. Assim, o Espírito Santo inspirou e conduziu diferentes pessoas em diversos momentos para registrar que, independente dos contextos e épocas, o Senhor Deus é digno de adoração em todo tempo e dele somos dependentes, né? A Bíblia de James, ela traz a primeira coletânea pré-exílica de salmos foi organizada na época de Davi, quando a liturgia do culto a Javé, ou a Deus, né, a Jeová, começava a tomar forma. Outros foram compostos durante o exílio, foram os mestres e servos pós-exílios do templo, entretanto, que concluíram a coletânea final de 150 salmos, né? Então, alguns estudiosos eles vão dizer para nós que a maioria dos salmos são escritos por Davi, né? Que é certo que você não vai ver eles na ordem cronológica, mas eles estão escritos por Davi na maioria. Por quê? Porque quem conhece da palavra de Deus um pouco
há de saber, né? Há de saber que quando ele assume o reinado de Israel, uma das primeiras coisas que ele faz foi um erro que ele cometeu, que ele vai tentar buscar a arca, né? E são dois moços, e ele vai trazendo a arca para Jerusalém, e quando ele traz a arca para Jerusalém, Uzai e Aiô tenta segurar a arca, trazendo ela em cima de um carro de boi, e não era a ordem de Deus carregar ela em carro de boi, porque estava na terra dos filisteus, e ele foi buscar a arca, porque era a presença de Deus. Só que ele está trazendo a presença de Deus em cima de carro de boi, mas a ordem de Deus não era carro de boi carregar a presença de Deus, ou a arca, era sacerdote carregar nas costas, era no ombro do sacerdote que ele trazia a arca, e aí ele vai trazer em carro de boi, e o que ele faz? Enquanto está vindo o carro de boi vem na estrada e a arca balançou, quando balançou ia cair, os dois meninos que não tinham condições, levou a mão na arca, quando levou, Deus fendeu eles no meio, fender é abrir, abriu eles no meio e matou os dois, né? Aí a arca vai parar onde agora correndo? Na casa de Obed-edom. Ela fica na casa de Obed-edom 3 meses, né? E a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Obed-edom de uma forma extraordinária, de uma forma extraordinária. Aí Davi agora vê o erro que cometeu, ele chama os sacerdotes, os levitas, e aí ele fala, consagra todo mundo, para quê? Para ir buscar a presença de Deus. E aí ele consagra os sacerdotes, consagra os levitas, e eles vão buscar a arca. Agora sim ele coloca a arca no ombro. E quando ele coloca a arca no ombro de forma correta, ele organizou a parte dos levitas, dos sacerdotes, e agora ele vem com a arca, não morre mais ninguém, e ele entra adorando em Jerusalém. A Bíblia diz que até a vestimenta de rei ele arrancou. E ele saiu saltando na presença de Deus e adorando com a equipe de louvores, adorando ao Senhor. Foi a época que Mical viu ele e amaldiçoou. Ei, tá lá, rapaz, está parecendo um prostituto adorando a Deus. Aí ele disse, o teu ventre está seco, não vai gerar filhos. Só porque está atrapalhando quem está adorando, né? Aí tem que se tomar muito cuidado com quem adora, né? Há um risco muito grande de se correr, né? Louvado seja Deus. Então Deus agora, né? Louvado seja Deus. Deus agora está mostrando para Davi, e Davi foi quem começou a consertar. Preste bem atenção. Existia algumas pessoas adorando a Deus, mas o negócio estava uma bagunça, e Davi conserta agora a adoração. Ele conserta a forma de adorar, ele conserta o grupo que adorava, e agora a adoração a Deus está fluindo. Então acredita-se que Davi dá o pontapé nos salmos. Já visto que ele gostava muito de tocar harpa, né? E no deserto, quando estava apacentando ovelhas, enfim, tinha épocas, os historiadores vão dizer que na época que Davi apacentava ovelha, ele deixava as ovelhas pastando, não tendo perigo por perto, ele pegava sua harpa, começava a tocar e salmodiar a Deus. Então acredita-se que ele já fazia muitos salmos a Deus nessa época. Então nós estamos aprendendo, né? Aprendendo nessa noite, ou seja, Deus, algumas coisas muito importantes para a nossa vida. Os salmos começam pautando a vida na palavra e termina adorando. Isso é importante demais, né? Principais características. Eu já estou no tópico de número 2. Principais características do livro de Salmos. O livro de Salmos é classificado como literatura poética hebraica, com conteúdo caracterizado por expressões que retratam emoção metafórica, como comentou Esdras e Bento, né? O que não significa que são textos frutos da imaginação humana. Escritores inspirados por Deus fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem de Deus. Ou seja, se você entendeu bem o que eu acabei de ler, aqui está dizendo que isso não é mero pensamento humano, não é mero pensamento humano. Isso simplesmente é, o livro de Salmos são inspirações divinas por intermédio de homens para apresentar e transmitir uma mensagem que ficaria na igreja. Por isso a igreja se recorre ao livro de Salmos, porque ele tem diversas mensagens para diversas ocasiões que você esteja atravessando, né? Quem está muito alegre, por exemplo, e aí eles vão para o Salmo de número 112, né? 116, versículos 12, que diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, né? No momento de alegria a pessoa se recorre. No momento da crise do coronavírus, as pessoas estão se baseando no Salmo 91, né?
Do varão que esteja debaixo da sombra onipotente, né? Louvado seja Deus, nem praga alguma chegará à sua tenda, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido, né? Somente com teus olhos, ou seja, serás guardado da praga que anda, da seta que voa durante o dia, e a peste que anda na escuridão, nem assola o meio-dia te assolará, né? Então a gente vai se baseando nos salmos para tentar viver a nossa vida de uma forma confortável, ou seja, são cânticos espirituais que nos ajudam em momentos oportunos da nossa vida cotidiana. Cada momento haverá um salmo que se encaixa na sua vida. Quer ver só um salmo? Bonito? Salmo 40. Eu li ele até no início. A corça suspira pela corrente das águas, a minha alma ela suspira por ti, ó Deus. Quando entrarei e me encontrarei na tua presença. Olha bem o que o livro do Salmo 42 está dizendo. Ali dá a impressão de alguém que está afastado de Deus. A minha alma está suspirando. Ou seja, eu estou longe do Senhor, mas meu desejo é estar com o Senhor. Eu estou longe do Senhor, mas eu estou desejoso de me encontrar. Oh meu Deus do céu, isso aqui é maravilhoso demais para nós. Eu estou longe de Deus, mas eu estou com vontade. Por isso que ele usa essa situação da corça, porque era o momento que a corça ficava longe das águas, era o momento que a corça subia as montanhas e lá em cima as poças d'água secavam. Só lá embaixo no vale, mas era perigoso por causa das bestas feras, os seus predadores. E ela dizia: assim como a corça anseia pela corrente, sem beber água, também suspira por ti, ó Deus. Ou seja, eu também estou com sede, eu também estou com vontade de ter um encontro com o Senhor. Isso é maravilhoso demais, né? A poesia hebraica, não apenas no livro de Salmos encontramos poesia, mas também em outros textos do Antigo Testamento, que é um exemplo, Êxodo capítulo 15, versículo 1 ao 19, Deuteronômio 32, Juízes, capítulo de número 5, versículo 1 ao 31, como comentado na Bíblia de Estudo Palavra-Chave, né? Trata-se de uma poesia diferente do nosso tempo, pois não envolve a rima e de sons, mas a rima de pensamentos ou ideias, ou seja, não tem ritmo de som, né? Não tem rima de som, mas tem rima de ideias, são ideias compiladas de uma forma rimada. Né? Encontramos em vários salmos a descrição de sentimentos intensos e como os escritores lideraram com os mesmos, né? Louvado seja Deus. Ou seja, a Bíblia, a lição está nos mostrando nessa noite que existem outros livros da Bíblia que também têm poesias como salmos e poderiam até ser salmos para ser encaixados, só que os salmos são 150 salmos e acabou. Mas existem outros salmos também, outras poesias que poderiam basicamente ser retiradas desses livros de Êxodo, Deuteronômio, Juízes e ser encaixadas também como salmo, porque são louvores, são cânticos. Está entendendo? Não está dentro do livro de Salmo, mas também são cânticos. Quer ver outro cântico? O de Ana, após ter Samuel, no capítulo 2 de 1 Samuel. Ana escreve um cântico a Deus. É o Senhor que dá a vida, o Senhor que tira a vida, é o Senhor que faz descer a sepultura e faz subir dela. O Senhor tira do monturo necessitado e coloca sentado entre os príncipes. Ou seja, ela está fazendo um cântico inspirado, mas esse cântico dela é um cântico de gratidão a Deus. Por quê? Porque ela recebeu Samuel, ela recebeu uma bênção da parte de Deus. Então ela escreve um cântico, e esse cântico não é repetitivo, em forma de poesia. A poesia, aquela poesia repetitiva, que você coloca uma frase e bota outra embaixo, combinando com ela, na mesma rima, né? Terminando quase com a mesma frase, para rimar. Não é dessa forma. São compilados que às vezes não tem uma rima correta, mas são pensamentos lógicos e que trazem uma rima de pensamentos que completam esses cânticos musicais, né? Esses cânticos também são chamados de cânticos acrósticos. O que são cânticos acrósticos? Outra lição para nós aqui agora. Salmos também contém poemas acrósticos, em que o conjunto das primeiras letras de cada versículo, né, de cada verso, forma uma palavra. Ou seja, se você pegar as letras dos Salmos, formar uma palavra. Versículo 2, versículo 3, versículo 5. Se você pegar a
palavra, está entendendo? Em forma correta. Então são chamados acrósticos, né? Louvado seja Deus. A título de exemplo, no Salmo 119, os versos são resumidos de 8 em 8, cujos grupos começam com uma mesma consoante. Assim, trata-se de um recurso literário que muito contribui para a memorização, a qual tinha uma grande importância, principalmente no contexto judaico antigo. Tal fato nos faz lembrar da importância de utilizarmos diferentes recursos no processo ensino-aprendizagem da Palavra de Deus. Aqui vai um negócio muito importante para nós, irmãos, você que está nos assistindo agora e está aprendendo, que o livro de Salmo 119, Salmo não tem capítulo, ele tem números. Para quem não sabe, era um livro só direto, do 1 ao 50 era um só, né? Depois ele foi dividido em números para discernir ou destacar os seus autores também, porque cada um vem com o nome do seu autor, né? E também, além de ser discernido em números, os versículos continuam, que são seus versos pequenos, mas os números grandes não são capítulos, eles são números, certo? E esses números, e no Salmo 119, por exemplo, você vai encontrar muitos e muitos versículos, para mais de 100 versículos ali dentro. E se você pegar o Salmo 119, ele vai começar com Aleph, Gimel, né? E outros mais ali, Re, são todos letras do alfabeto hebraico, está entendendo? Ele tem um alfabeto hebraico. Aí se você pegar o primeiro Salmo 119, o primeiro de 8, compilado de 8 versículos, ele vai começar com a primeira letra do alfabeto hebraico. E o último Salmo do 119, o último compilado de 8, ele termina com a última letra. Por quê? Ele tem começo e tem fim. Ele dá uma ideia de que vai começar, também lá na frente vai terminar. Vocês conseguiram pegar essa ideia? Ele começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, por quê? Ele está dizendo aqui. Ele termina com o alfabeto hebraico, porque ele está trazendo uma ideia de que aqui é o fim. Vocês lembram quando Jesus escreveu o Apocalipse com João? O que ele disse para João? Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Ou seja, significa tudo tem um começo, mas também tem um final. Né? O livro de Gênesis é o livro do começo, é o livro do princípio. O livro do Apocalipse é o livro da revelação, é o livro do final. Isso é forte demais. Ou seja, tudo que começa, né? Isso é muito interessante e você precisa aprender isso, né? Louvado seja Deus. Outra coisa é o refrão. Louvado seja o nome do Senhor. O refrão do salmo. Outra característica dos salmos são os refrões. Refrão é a repetição de uma frase ou fórmula. Em alguns salmos, perceber referida à repetição, como a por exemplo, dos seguintes versos, alguns com pequenas variações, e clamaram ao Senhor na sua e ele os livrou das suas necessidades. Salmo 107, versos 6, 13, 19 e 28. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo 107, versículo 8, versículo 15, 21 e 31. Ou seja, versículos que existem algumas pequenas frases dentro deles que são repetitivas. Elas se repetem dentro do salmo, né? Isso chama de refrão. São refrões que se repetem dentro do salmo. No primeiro refrão percebemos claramente o grito do socorro. Olha que profundidade isso aqui. Olha que profundidade. O Salmo 107, versículos 6, 13, 20, 19 e 28 é um pedido de socorro, né? E os refrões que têm importância, né? E o segundo, que é o Salmo 107, versículo 8, 15, 21 e 31, é um grito, né? No segundo, a gratidão e a resposta do Senhor, né? Os refrões têm importante função, seja para organizar o poema, seja para reforçar o tema nele abordado. Trata-se de um modo de combinar e organizar o pensamento. Vocês entenderam aqui a importância do salmo?
107, versículo de número 6, 13, 19 e 28, é um grito de socorro, né? É um grito de socorro. Ele vai dizer: clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou da sua necessidade, né? E o segundo, Salmo 107, versículo 8, 15, 21 e 31, essa segunda parte está escrito aqui. A segunda parte é: louvem ao Senhor pela sua bondade. O primeiro grito é o grito de socorro, o segundo é gratidão e a resposta de Deus dizendo: louvem ao Senhor. Ou seja, no primeiro eles dão um grito de socorro, Deus livra. No segundo, Deus chama eles e diz: louvem ao Senhor, adorem a Ele, porque Ele vos livrou de todo o mal. Que coisa maravilhosa! Primeiro você grita, Deus entra e te livra, e depois você adora a Deus pelos livramentos concedidos por Deus. Vamos para o tópico de número 3. Tópico de número 3. Esclarecimento de algumas expressões. Existem algumas expressões que nem todo mundo entende. Por exemplo, selar. O que significa selar? Em vários salmos você encontra esse argumento. Você encontra essa situação ou essa palavra, Miquitão, Igaion, né? O que significa isso? Neste tópico destacaremos os prováveis significados dos termos selar, Igaion, Miquitão, Igaion ou Rigaion. Miquitão, Gedutum, masquil e degraus, né? São palavras que estão dentro dos salmos e que nem todo mundo tem conhecimento a respeito dessas palavras, ou o que significa essas palavras. Isso é muito importante para você nessa noite, saber disso. Selah e Gaion, né? É importante destacar que não há um único entendimento sobre o seu significado, havendo consenso sobre o tema, ou seja, é um tema que gera discussão. Existem várias interpretações a respeito dessas palavras, ou a palavra ela tem várias variantes, né, de interpretação a respeito dela. Vamos lá. Selah e Gaion e Miquitão são termos considerados técnicos da área musical, encontrados em vários salmos. Algumas versões omitem esses termos, como a NTLH e a ARA, né, edição. Já a versão BKJ, né, a Bíblia que King James atualizada, apresenta tais termos já traduzidos, ou com a ideia mais comum entre os comentaristas. Portanto, não há consenso quanto à exata ideia que tais termos queiram expressar nos diversos cânticos. O termo selah é bastante utilizado, ocorre 71 vezes no livro de Salmo. O termo selah, ele ocorre 71 vezes no livro de Salmo, né? Salmo 3, 4, 24, 26, entre outros salmos. A Septuaginta considera como uma pausa ou um interlúdio musical. Já o termo Gaion, Salmo 9, 16, aparece junto com selah. Pode se referir a um momento para meditação, né? O comentarista Derek Kidner diz que Gaion também está presente no Salmo 19, 14 e 92, 3, nas frases meditação do meu coração e harpa com som solene, né? Ou seja, o termo selah significa bastante utilizado 70 e poucas vezes, é considerado como se fosse uma pausa, né? Ou seja, existe um salmo que vem escrito não sei o que, vai entrar selah, ou seja, uma pausa. Está entendendo? E o Igaion que vem junto, uma pausa para meditar, como se fosse meditação, como se fosse pensamento. Isso aqui é muito importante, isso é muito forte isso aqui, né? O termo Igaion, né? Louvado seja Deus. E existem outros também, como o termo Bictão, por exemplo, presente no Salmo 56 ao 60, por exemplo, pode se referir à oração silenciosa, ou como registrado por David, texto gravado ou permanente, ou seja, uma meditação, uma oração silenciosa. Então, se aparece o termo Miquitão, significa um momento de uma oração silenciosa. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então isso serve para você entender
o significado de algumas palavras que às vezes você não consegue entender dentro da Bíblia. E essa lição de número 1, ela está te esclarecendo, ela está te fazendo entender todos os termos que você pode usar dentro do livro de Salmos e que você às vezes faz uso ou lê e não entende, não sabe por que está ali aquela palavra. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. O número 2, que quer dizer Jedutun masquil. O que significa Jedutun? Né? A palavra do Deus, do salmista, a Jedutun, né? Ou a masquil. As anotações editoriais do Salmo 39, 62 e 77 estão relacionadas com Jedutun, mencionado em 1 Crônica, capítulo 16, versículo 41 e 42, né? Segundo Crônicas também, capítulo 5, verso 12. Entre outros textos, Jedutun era da família dos levitas e habilidoso na música, junto com Asaf e Emã. Então Jedutun era um camarada que ele era muito habilidoso, né? Nas músicas, habilidoso na música, junto com Asaf e Emã, né? Seu nome está associado a louvores, profecias, instrumentos musicais. Já o termo masquil, encontrado no título de alguns salmos, salmo de masquil, né? Louvado seja Deus, como 32, 42, 44 a 45, por exemplo, também não há consenso quanto ao seu sentido, podendo ser salmo de entendimento ou salmo didático, salmo de entendimento ou salmo didático, né? Deus abençoe o pastor Daniel Mota, acabou de entrar aí na live. Deus abençoe a tua vida. Presidente da Assembleia de Deus de Boiúna, né? Assembleia de Deus de Madureira, campo de Boiúna, lá em Pancas, no Espírito Santo. Deus abençoe a tua vida, meu companheiro. Deus abençoe, meu irmão. Um grande abraço, né? Então, a dengue como ensino, contudo, também há outras sugestões, como salmo eficaz ou salmo habilidoso, né? Conforme Kidner. Então, a palavra Jedutun, você já sabe que Jedutun está fazendo alusão a uma pessoa que também era muito habilidoso na música e também era contemporâneo de Asaf. Asaf era, digamos, o chefe, o maestro da música. Era ele quem ajudava muito, né, em encabeçar as orquestras, os grupos de louvores que adoravam a Deus naquela época. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro ponto do terceiro tópico é que fala sobre os degraus. O que é os degraus? O que entender sobre os degraus, né? Louvado seja Deus. Cujo significado literal é subir, ou ainda cântico gradual, né? Cântico de peregrinação consiste na tradução. A Bíblia Judaica completa traduz como canção da subida. A Bíblia Judaica, ela traduz como canção da subida. Era um costume que o judeu tinha. Há diversas interpretações para o uso deste título de Cântico dos Degraus, sendo mais provável a que faz referências aos cânticos entoados pelos peregrinos quando subiam para Jerusalém. É como está no Salmo de número 122, verso de número 4, né? Ou seja, quando eles subiam para Jerusalém, eles subiam adorando. Escute isso aqui é profundo demais, isso aqui é muito forte. O judeu não deixava para adorar quando chegava em Jerusalém na festa. O judeu vinha de casa adorando, eles iam cantando, eles iam pelos desertos, pelas caminhadas, pelas campinas, e eles vinham salmodiando a Deus, né? E quando eles chegavam em Jerusalém, havia uma escadaria, e para subir ao templo, porque o templo ficava lá no alto, então para subir ao templo, eles subiam adorando. Diz alguns historiadores que à medida que eles botavam o pé num degrau, eles cantavam um salmo, e aí botavam o pé em outro degrau, cantavam outro salmo, botavam o pé em outro degrau e ia cantando outro salmo, cantando. Por isso que é chamado Cântico da Vida, Cântico dos Degraus, e outros mais, Cânticos da Peregrinação, porque eles gostavam de adorar a Deus. A adoração deles não era uma coisa mecânica, era uma coisa que estava intrínseco dentro deles. Eles entendiam por natureza que não podiam enxergar a Deus sem prestar a Ele a divina adoração. E isso vai como lição para nós, porque nós precisamos aprender a adorar a Deus. Nós dependemos muito de chegar na casa de Deus
e encontrar um pregador no púlpito mandando você levantar a mão, mandando você abrir a boca para dar glória a Deus. Alguns até de forma agressiva te chamam de crente gelado, crente picolé, crente freezer, né? Boca de concreto, língua de ferro. São alguns jargões, né, verbais que eles usam, alguns jargões agressivos, né, que eles usam pelo fato de você estar calado, pelo fato de você não abrir a boca. Mas isso é porque não foi gerado dentro, às vezes ainda, a essência da adoração. Porque quem é adorador e conhece Deus como Deus, ele já sai de casa sintonizado com Deus. Ele sai de casa já prestando atenção em Deus. Ele sai de casa com o desejo de glorificar a Deus, de exaltar a Deus e magnificar a Deus. Ele entende que Deus é digno de toda adoração. E é por isso que ele conclui dizendo: o livro de Salmos é um indispensável guia para o louvor e a oração, tanto individual como coletiva, principalmente nesse tempo de tantas distorções e superficialidade doutrinária expressas em muitos cânticos. Ou seja, existe uma variedade de músicas para todo gosto, né? Todo gosto. Mas resta saber, será que a essência dessas músicas, o conteúdo delas, a letra delas, será que realmente elas têm inspiração de Deus? Será que elas te aproximam de Deus? Elas te fazem de Deus? Essa é a situação que você precisa pensar. Essa é a situação que você precisa meditar. Você precisa pensar: será que essa música ela exalta a Deus? Será que essa música glorifica a Deus? Será que essa música me aproxima de Deus? Ou ela é simplesmente uma música para passar tempo, para confortar o meu ego? Porque os salmistas, quando escreveram, eles escreveram inspirados por Deus. E inspirados por Deus, eles escreveram algo que saía da alma, expressando sentimentos, tanto de tristeza, como de alegria, como de socorro, como de gratidão. Independente deles, todos eles saíram do fundo da alma. São músicas que são feitas em forma de adoração. Deus abençoe a todos os irmãos que estão nessa live, né? Deus abençoe a todos vocês. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam ser edificados por essa lição da escola dominical. E você compartilhe essa live com seus amigos, porque essa live vai ficar na página